E o STF abriu caminho para a libertação de condenados em segunda instância. Esse assunto que está tão em pauta e provocando tanta polêmica. A reportagem é de Afonso Marangoni. Após o Supremo Tribunal Federal derrubar a prisão de condenados em segunda instância, a defesa do ex-presidente Lula vai apresentar hoje um pedido de soltura imediata do petista. Por 6-5, os ministros mudaram o entendimento que vigorava desde 2016 de que o cumprimento antecipado da pena não viola a presunção de inocência. Agora, a prisão deverá ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidade de se recorrer da decisão. O Supremo começou a julgar a prisão após condenação em segunda instância no dia 17 de outubro. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar nesta quinta-feira e destacou que é mínimo o percentual de mudanças em condenações confirmadas na segunda instância. Não seria razoável partir de uma presunção de que uma sentença confirmada por um tribunal, por um órgão colegiado, também fosse desacertada. Qualquer magistrado de segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição sabe que é mínimo o percentual de reformas em decisões condenatórias. O ministro Gilmar Mendes disse que o caso Lula contaminou o debate. Nós discutimos muito essa questão da segunda instância, tendo como pano de fundo o caso Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. O decano, o ministro Celso de Mello, afirmou que os julgamentos da Corte não podem ser influenciados por juízos paralelos da opinião pública. Esse julgamento refere-se ao exame de um direito fundamental, que traduz relevantíssima conquista histórica da cidadania em face do Estado, sempre combatido esse direito fundamental por regimes despóticos e contestado por mentes autoritárias. Com o voto de Celso de Mello, o placar estava em 5-5. Quem desempatou, formando maioria para derrubar a possibilidade de execução provisória da pena, foi o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade. Toffoli também falou sobre uma possível soltura do ex-presidente Lula. Então não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo o eventual. A própria Força Tarefa de Curitiba assim já requereu a juíza local que, em razão de uma decisão anterior do Supremo que proibiu a transferência, encaminhou o pedido para cá, que chegou ao ministro Luiz Edson Fachin. Mas é um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Logo após a sessão, Toffoli disse que o Congresso Nacional tem autonomia para alterar o marco para o início da execução da pena, desde que respeitada a presunção de inocência. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. O presidente do Supremo afirmou que não haverá liberação automática de presos em segunda instância e que cada juiz deve analisar cada caso, podendo decretar a preventiva e manter o réu preso se os requisitos forem atendidos. O ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, acompanhou a sessão e disse que os advogados com clientes presos em segunda instância agora vão tomar as medidas cabíveis. As defesas vão ter que solicitar e os tribunais, diante da falta de pressupostos para manter a prisão, determinarão a soltura. Agora, se houver algum caso em que é possível ter prisão preventiva, coisa assim, então o Ministério Público pedirá a manutenção da prisão e, evidentemente, se a pessoa está presa sem que existam condições para a prisão preventiva e essa decisão atinge a sua situação, a meu ver, tem que ser praticamente imediata. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5.000 presos podem ser beneficiados pela mudança de entendimento do Supremo. Entre eles estão, além de Lula, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os advogados de Lula disseram que o novo entendimento da Corte reforça que o ex-presidente
presidente está preso há 579 dias, injustamente e de forma incompatível com a lei. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná afirmou que a decisão do Supremo deve ser respeitada, mas como todo ato judicial, pode ser objeto de debate e discussão. Segundo os procuradores, a decisão de reversão da possibilidade de prisão em segunda instância está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, prioridades do país. O advogado Cristiano Zanin Martins, ontem mesmo, já ingressou com o pedido de habeas corpus perante ao TRF4, pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. São 24 horas para que essa análise seja feita, ou seja, ainda hoje haverá uma resposta desse pedido e, se for positiva, o ex-presidente Lula poderá ser solto nesse sábado. E, Rodrigo Constantino, provavelmente vamos ver de novo toda aquela cena que vimos quando Lula foi preso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Exato, Tiago. Tudo isso é vergonhoso para o país e para as instituições republicanas do Brasil. Os votos, eu assisti e acompanhei na íntegra o voto do presidente do Supremo, Dias Toffoli, pela Jovem Pan, no Pingos dos Is, e foi um voto repleto de sensacionalismo. Ele quase chorou uma hora ali. Ele falou de vários crimes hediondos que ficam impunes, meio que preparando o terreno para acalmar a população, como quem diz, olha, tanta coisa ruim já acontece no sistema, não vamos reclamar tanto se alguns corruptos forem soltos. Era mais ou menos esse o tom do seu voto. Já o Gilmar Mendes é um caso realmente sui generis de análise, né? Ele fala que o Lula contaminou o processo todo. É o contrário. O Lula suscitou esse caso ter voltado para o STF após jurisprudência desde 2016 e o Lula fez com que isso fosse a plenário e agora revisto. Ou seja, é totalmente invertida a causalidade do ministro Gilmar Mendes, que parece odiar mais o ministro Sérgio Moro e a Lava Jato do que assassinos, do que responsáveis por crimes hediondos. Ele aproveitava toda a deixa para pegar a palavra e detonar o Ministério Público, o então juiz Sérgio Moro e por aí vai. Um show de horrores. Isso é um avanço para a impunidade no país e um retrocesso evidente para o combate à impunidade. O ex-presidente Lula vai ser solto, ao que tudo indica, esse fim de semana, já mandou avisar que vai rodar o país como oposição mais à esquerda do que já foi antes, né? Quer dizer, num tom de ameaça. Eu só acho pouco provável que ele consiga, de fato, frequentar locais públicos que não a sua bolha, né, com a claque previamente estabelecida que apoia como cúmplice o criminoso. E para a opinião pública de pessoas mais ignorantes, vai ficar essa ideia de que ele foi preso injustamente, que é a narrativa do PT, é uma narrativa extremamente cara de pau, porque o que está sendo decidido não é isso, não é que ele é inocente. A soltura se dá porque todos esses presos, após a compreensão agora do Supremo, só podem ser presos e considerados definitivamente culpados após o trânsito em julgado na última instância. Ou seja, é realmente um país totalmente fora de série, uma jabuticaba que outros 193 países da ONU não conseguiriam entender o que acontece nesse país que é o paraíso dos bandidos. Principalmente os votos dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram, sobretudo, votos políticos e não votos jurídicos. Eles estavam a todo momento tentando justificar a posição política com base no entendimento da Constituição. Então foram votos realmente constrangedores, mostraram do ponto de vista ético de que lado que eles estão, e as consequências negativas dessa decisão de ontem estarão na conta de todos aqueles ministros que votaram contrariamente à possibilidade de execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. E tem um elemento que é ainda pior, porque depois do julgamento, depois de proferir aquele voto constrangedor, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ainda foi dizer que o Congresso pode alterar aquele entendimento que foi o dele. Então não faz muito sentido. Se eu sou presidente da corte e dou um voto num determinado sentido, por que publicamente eu não vou defender o meu voto? Porque a posição mais natural, compreensível, seria ele dizer o seguinte: olha,
Se o Congresso quiser mudar o nosso entendimento, o Congresso estará contrariando a Constituição. E aí estaria manifestando uma opinião a partir do próprio voto. Mas não. O que ele fez foi dar um voto num determinado sentido e depois publicamente dizer que o Congresso pode consertar o erro cometido por ele, por Gilmar Mendes e pelos outros ministros que decidiram contra essa possibilidade de prisão, que beneficia diretamente o ex-presidente Lula, que pode sair da prisão talvez no fim de semana ainda. Já havia essa possibilidade dele sair do regime fechado para o regime semiaberto, então a saída da prisão do regime fechado já era algo que aconteceria, mas de qualquer forma o STF toma uma decisão que vai valer para todo mundo, para todos os criminosos que hoje cumprem pena. E também vai atrapalhar de forma dramática as operações, a Operação Lava Jato, porque nenhum criminoso mais vai querer colaborar, firmar um acordo de delação premiada, se não tiver como horizonte próximo a possibilidade de estar preso, ser condenado e ficar preso. Então, assim, as consequências negativas serão muitas, a gente vai descobrir algumas outras, além daquelas que são imediatas. Agora, caberá ao Congresso a responsabilidade de efetivamente mudar a legislação e fazer com que esteja claro no texto da lei que é possível, sim, para o magistrado determinar o cumprimento ou execução da pena de prisão após condenação em segundo grau.